Vamos fazer aqui é dar um panorama da economia para vocês, do passado, do presente e do futuro. Daqui um ano, 5, 10, 15 anos. Se alguém já estiver pensando em adivinhação, pô, ele vai fazer adivinhação, eu não faço adivinhação, eu digo o que vai acontecer lá na frente. E qualquer um pode fazer isso, antes que alguém aí pode, porque eu sempre digo aos meus alunos interlocutores, quem conhece o passado, conhece o presente, é um bom analista, diz com certeza o que vai acontecer daqui um ano, 5, 10, 20, sem erro. E quem me lê sabe disso daí. Qualquer um faz isso. Então não é adivinhação. O que eu vou falar são fatos. Se não ocorrerem dentro do previsto, está sempre na margem de erro. Graças a Deus eu sempre faço isso. Então dá um panorama para vocês, seguradores, corretores, saberem o que vai acontecer lá na frente e o que fazer. Isso é importante. Hoje, quando eu vou investir, vou trabalhar com alguma coisa, eu tenho que saber o que vai ocorrer lá na frente. Principalmente num país em que a gente não tem uma perspectiva econômica e do governo e de plano. Ninguém sabe nesse país o que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses para poder investir. Isso é um problema muito sério, né? Então vamos tentar dar aí um panorama para vocês. Como vem, o nome da palestra é explosiva, né? Verdades, mitos e soluções, porque nesse país se mente muito. Então, alguns dados que eu vou falar aqui talvez seja discordante do que vocês conhecem, mas fica comigo, tá? Eu não passo dados errados para ninguém. Bom, e se alguém se interessar pelo que eu escrevo, o que eu falo aí, eu tenho um blog, onde eu falo as verdades sobre o país, o Twitter, onde eu meto pau no governo, que é a melhor coisa que existe é bater em governo, principalmente governo ruim, e o meu e-mail. Vamos mostrar para vocês aqui, rapidamente, o que aconteceu com o país. O país não cresce há 36 anos, né? Estamos aí numa média de 1981 a 2016 em 2,3%, ou seja, o país está parado, não cresceu. Isso é porque o país não sabe crescer? Sabe sim, o país já cresceu. O problema é que a gente hoje faz tudo errado, não é que o país não sabe crescer. Se nós pegarmos de 1901 a 1980, vocês vão ver aí os números, o país cresceu 4,7% ao ano, o que para 80 anos é extraordinário, foi um dos maiores crescimentos do mundo. De 59 a 80, nós crescemos 7,4%. De 67 a 74, nós crescemos 11% com o ano de 14. Só que de 81 para cá, para 16, nós tivemos aí 3 décadas perdidas, né? A de 80, que todo mundo sabe, que foi de 1,66% ao ano. A de 90, que foi 2,63% ao ano, um pouquinho melhor. E a 00, que foi de 4%. Mas ninguém se iluda com 4%, achar que o governo anterior fez alguma coisa, o mundo crescia a 5,5%, ou seja, a gente vem ficando para trás desde 1981. E essa década atual não vai passar de 1%. Significa que a década de 80, que é considerada a década perdida, a maior da história agora é a década 00, que não tem mais como chegar a mais de 1% até 2020. Isso é um desastre. E como é que vai ser daqui 5, 10, 20 anos? 81 a 2016. Ninguém espere crescimento acima de 2, 2,5%, 1,5% na média. Pode ter um ano que cresça mais, mas na média, mais 15, 20 anos é os últimos 36. Não tenha dúvida sobre isso. É um desastre, com tudo que a gente já fez até aqui, tá? Então, nós temos hoje 3,5 décadas perdidas, o que significa que praticamente 2 gerações foram perdidas. O país passou, no mínimo, dos avós para os netos, sem a geração dos pais. Ninguém que tem menos de 50 anos viu o país crescer. De fato, porque 2,3% de média não é crescimento, tá? Isso é uma pena para o país com a maior potencialidade do planeta. Não tem um país igual ao Brasil.
E aí a gente vive ouvindo, e eu ouço sempre, mas o Brasil não cresce porque o mundo está em crise. Balela. O mundo jamais esteve em crise, nunca na sua história. Não está em crise e jamais estará em crise, a não ser que você tenha uma guerra nuclear. Então esqueça que o mundo está em crise como os governos anteriores venderam. Quem entra em crise são países, não o mundo. De tal forma que este ano, por exemplo, o mundo vai crescer 3,5%, segundo o FMI. E o ano que vem 3,6%. E nas últimas décadas o mundo vem crescendo. A década passada 5, 5,5%. Então, esqueçam esse palavreado de que o mundo está em crise, ele jamais esteve em nenhum momento da sua história. Países entram em crise. Tanto que os Estados Unidos cresceram 2, 3%, mas para países desenvolvidos é até muito. A China cresceu de 79% até aqui em média de 9,9%, com anos de 11 até 14, década passada 11. O Chile cresceu, hoje é o melhor país da América Latina. A Índia agora está crescendo 8,5%, vinha crescendo. A Coreia, que nos anos 70 era muito, muito pior do que o Brasil, vê o que a Coreia é hoje, renda per capita de 30 mil dólares e nós 8.700 dólares. Tá? Nos anos 70, surgiram aí os NICs, não sei quem se lembra deles, os novos países industrializados, aonde você tinha quem? Brasil, México, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Hong Kong. O que aconteceu com esses países? 40, 50, 70 mil dólares de renda per capita. O Brasil, 8.700. Então, o Brasil perdeu os NICs. Há 10 anos atrás, mais ou menos, vieram os BRICS. Os novos países, lá em 2050, esqueça, nunca existiu BRICS, só RICS. O Brasil nunca se colocou. Esse cresce, esse aqui cresceu razoável. O Brasil é um país que, infelizmente, está sempre ficando para trás. E, como eu digo, incompreensível, porque é o melhor país do mundo, fisicamente. É o país com o maior território agricultável do planeta, um país com subsolo fantástico, um país com 12 a 20%, segundo os analistas, de toda a água doce do planeta, um país que tem praias maravilhosas, 7.500 quilômetros de costa, um país que tem 530 dias de sol por ano, não tem terremotos, vulcões, ou seja, não existe um país como o Brasil. Pode procurar, não existe. Nós deveríamos ser o melhor país do mundo de todos os tempos, e não temporariamente como vive ocorrendo, né? Então a gente vê, aqui é de 2013, mas eu não acho outra tabelinha dessa, então o país cresce menos que os emergentes, ou seja, a gente, ao longo do tempo, vai ficando para trás, todos os governos. Um país que, sob o governo da Dilma, cresceu menos da metade da média dos emergentes. E isso ocorreu antes, é que isso aqui foi feito naquele momento, em 2013, 14. Mas ocorreu antes, ocorreu com ela e vem ocorrendo depois. A gente está sempre sendo o país do futuro, sempre. Desde que eu me conheço por gente, o Brasil é o país do futuro. Já escrevi várias vezes, eu digo isso. Isso é um problema, porque o futuro não existe, ninguém nunca viu. O que existe é o presente. Então, enquanto a gente for o país do futuro, nós seremos sempre isso daí, o país do futuro. E um segundo problema é o nosso hino. Viu falando sobre isso? Precisa mudar o hino nacional. Esse negócio de um hino que diz que deitado em berço esplêndido já faz 525 anos, desde 1492. Aí a gente vê aquilo que eu considero que é a maior forma, melhor forma de crescimento de um país é comércio exterior. Quando você faz comércio exterior, você passa de um mercado de 206 milhões de pessoas para 7 bilhões de habitantes. Não é tudo consumidor, eu sei. O mercado consumidor brasileiro não é mais do que 20 ou 30 milhões de pessoas. Nunca foi e vai levar muito tempo para ir. Quem fala que é mais do que isso não sabe, não conhece o Brasil. Portanto, o mundo também você não tem 7 bilhões, tem 3 bilhões. Mas 3 bilhões é no mínimo 15 vezes a nossa população e 100 vezes o nosso mercado consumidor. E que atenção a gente dá para o comércio exterior? Nenhuma. O nosso pico de comércio exterior, exportação, por exemplo, foi em 1950, com 2,37% da exportação mundial. Depois caímos a 0,6% e alguma coisa. Nosso pico moderno é 2011,
que atingimos 1,35%, metade. Hoje nós somos 1%, de 2011 para cá só vem caindo. Então, aquilo que é a melhor forma de desenvolvimento de um país, nós relegamos e não damos atenção. E se alguém duvida disso, é só ver o que aconteceu ao longo do tempo com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e mais recentemente com o Japão, nos anos 50, 60 e 70, com a Coreia, nos anos 70, 80, 90, e com a China, dos anos 80 para cá. A China chegou a 67% do seu PIB no comércio mundial. Hoje está em 50%, criou o mercado consumidor, mas é 50%. E o Brasil, em relação ao PIB, variando de 18% a 20%, 17% a 20%. Nunca passamos disso. O comércio mundial hoje é de cerca de 38 trilhões de dólares para um PIB de cerca de 78 trilhões de dólares, o que significa quase 48%. O Brasil está em menos de 20%, o que significa que a gente tem menos da metade do que o comércio exterior mundial faz. Então, nós estamos hoje com 323 bilhões de dólares no ano passado, depois de atingirmos 482 em 2011. Se nós estivéssemos fazendo o que o mundo faz, de 48%, o nosso comércio mundial hoje seria de 1 trilhão de dólares. Então, veja o desenvolvimento diferente. Se nós seguíssemos Netherlands, sabe Netherlands? Países Baixos, que alguns, não sei porquê, falam Holanda, não deveria, não existe Holanda, só uma das 12 províncias, eles fazem 160% de comércio exterior. É um grande CD. Produz, vende, compra, revende, recompra, revende. Se fizéssemos o que Netherlands faz, o nosso comércio exterior seria de cerca de 3 trilhões de dólares. Então, veja, a maior forma de desenvolvimento que existe, o Brasil não dá atenção. Então, nossa participação é ridícula, né? E a gente vê aí o comércio mundial, como é que era, 81, 84, olha onde estava o Brasil aqui. Olha onde está o Brasil hoje. Tá? Então, todo mundo avança, menos nós. Por quê? Temos tudo o que é possível para ter um grande país, mas não tem governo, não tem pessoas, não tem gente, não tem administração, não tem gestão, tá? Infelizmente. Tá? Então, entre os BRICS, lanterna. Como é que você explica isso? Quando você vê qualquer tabela, né, a gente está sempre para trás. Qualquer tabela que se mostre. Né? Por que a gente tem esse fraco desempenho? Não tem gestão, não tem pessoa, ok, mas tem também um grande problema. Como eu disse, a melhor forma de desenvolvimento no mundo é comércio exterior. Existe aí entre 300 e 400 acordos de comércio exterior no mundo. O México, o Chile, por exemplo, tem acordo com 50 países, mais ou menos. Eles têm acordo com China, nós não temos. Tem acordo com os Estados Unidos, tem acordo com a União Europeia, tem acordo com tudo que é país que você possa imaginar. Então, nós não temos com ninguém. Nossos acordos se resumem à América Latina. Esse famigerado Mercosul, tá? Que é um câncer na vida desse país. Tá? O Mercosul tem que acabar. Eu já escrevi isso várias vezes, ou pelo menos se reduzir a livre comércio. Enquanto ele for união aduaneira, que já é o terceiro estágio em acordos, e o Brasil e o Mercosul começaram pelo terceiro, não como a União Europeia começou em 48 pelo primeiro, o problema do Mercosul é 4+1, ou seja, o Brasil não tem como fazer acordo com ninguém. Para fazer acordo, são os 4 países concordar, 4+1. Colocou a Venezuela 5+1. Então, quando a Argentina coloca um problema com a União Europeia, não tem acordo. Por quê? Porque é 4+1. Conclusão, a gente só tem acordos no âmbito da América Latina e 2 acordos fora, com a Índia e com Israel, que ter ou não ter não faz a menor diferença, porque tem tão poucos produtos que não faz. Ou seja, o que acontece quando você tem acordos? Teus produtos entram nos países mais baratos, o que significa que eles compram mais, você produz mais, gera mais emprego, gera mais renda, e quando você importa, os produtos entram mais baratos também, e você tem aí um preço menor, mais consumo, mais renda pessoal. Então, a gente entrou por um caminho aí que parece não ter volta, que é o caminho do Trump. O Trump vai destruir os Estados Unidos, porque ao sair do TPP,
e ao sair do NAFTA, ele vai provocar preços maiores dos produtos lá nos Estados Unidos. Quando ele obriga a Ford e outros a produzir nos Estados Unidos, vão produzir mais caro. A inflação americana nos próximos anos vai explodir. Né? Então, ou ele revê isso, ou vão entrar no mesmo caminho da gente. Mas vamos ficar aqui conosco. Então, esse é um dos grandes problemas, ou seja, comércio exterior, que é o comércio exterior que faz desenvolvimento. Então, como eu disse, a gente tem praticamente acordo no âmbito da LAD. Né? Então, a gente está conversando com esses daqui há séculos, e não sai. Enquanto não sair, nós não vamos nos desenvolver. Isso daqui é o grande segredo. Quer dizer, um dos grandes segredos. Tá? Então, você aumenta o comércio, aumenta a competição. Então, por exemplo, nós matamos a ALCA. O Clinton e antes o Bush discutiram a ALCA por longos anos. Quando veio o governo anterior, matou a ALCA. Por que a ALCA era boa? Porque seria um acordo com os 34 países da América, hoje 35, porque Cuba entraria. Você teria um mercado consumidor americano, que é o maior do mundo, com 320 milhões de pessoas, todos consumidores. Então, na ocasião, os Estados Unidos é muito forte para nós. Uma bobagem. Naquela ocasião, quando matou-se a ALCA, nós tínhamos superávit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos era 25% do nosso comércio exterior nas compras. Eles viviam colocando barreiras ao nosso comércio. Então, ter medo dos Estados Unidos, ao contrário, os Estados Unidos é que deveria ter medo da gente. Né? E encontraríamos o mercado de 300 milhões, e eles encontrariam o mercado de 20 milhões. E afora os outros países. Então, como a gente não gosta de acordos, isso aqui foi uma das maiores bobagens que a gente fez, justamente por isso o Brasil detesta acordos internacionais, por isso vai ficando para trás. Né? Então, você teria aí o maior mercado do mundo à sua disposição. Nós temos hoje aí o Brasil e o Mercosul, que deu um exemplo, foi bom o Mercosul. Né? Lá no início, passou de um comércio de 3 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares. Só que hoje é uma trava, hoje ele teria que acabar. Quando pega Espanha, Portugal e Grécia, por exemplo, vê lá o que eles eram no começo dos anos 80, para falar o português claro, o lixo da Europa. Hoje, todos eles estão muito melhores que o Brasil. Por quê? Porque tem um grupo que os ajuda. Né? Mesmo a Grécia. Né? A Grécia já está crescendo de novo. Né? Há 3 ou 4 anos atrás, 2, não me lembro, eu escrevi um artigo, Brasil e Grécia, mostrando que com toda aquela crise que a Grécia tinha, eles estavam melhores do que nós. Era só olhar o passado, olhar o presente e o que aconteceria no futuro, e que eles cresceriam. Eles estão crescendo, nós continuamos ficando para trás. Né? Então, por que isso aqui? Porque você tem, a Europa, tem um acordo que se ajudam. E a Grécia só entrou nessa crise que eles entraram, porque a União Europeia abrasileirou. Né? Se eles não tivessem abrasileirado, a Grécia nunca teria entrado na crise. Para quem não entende o que eu quero falar, é o seguinte: a União Europeia tem um acordo de déficit fiscal, não pode ser acima de 3%, e a dívida dos países não pode exceder 60%. O déficit fiscal saltou, a dívida da Grécia chegou a 180%. Ou seja, a União Europeia escreveu e não fez, parece o Brasil, ou seja, brasileirou. Por isso que a Grécia entrou nisso. Mas todos hoje estão muito melhores que o Brasil, mesmo a Grécia. Por quê? Porque tem acordos, tem países que suportam, que emprestam dinheiro, que compram. Outra coisa que você vê, que trava o mercado brasileiro, é taxa de juros. Nós temos a maior taxa de juros da Via Láctea. Hoje está em 11,25%. Mas, a inflação está em 4%. Depois, a taxa de juros no mundo é baixíssima, é quase negativa. Né? Eu sempre advoguei taxa de juros zero. Por quê? Porque os empresários investem, você compra e não tem aí que pagar, por exemplo, cartão de crédito hoje, quase 500% numa inflação de 4%. Então, a taxa de juros tem que ser 0%. E aí vem os experts para cima de mim, mas 0% explode a inflação brasileira. Isso para os economistas analfabetos que nós temos no Brasil, que, aliás, hoje são todos, e o governo também. Por quê? É só olhar o Japão, que já faz 12 ou 15 anos, tem taxa de juros de 0%. Qual a inflação japonesa? É deflação.
Eles estão procurando ter uma inflação, porque a deflação, como todo mundo sabe, é muito pior do que a inflação. Porque com a deflação você não compra. Você sabe que amanhã vai estar mais barato. Então, eles estão procurando ter uma inflação de 2%. A União Europeia tem juros de 0%, aliás, negativa hoje. Os bancos, quando emprestam para o Banco Central, 100, recebem menos. E qual é a inflação europeia? 0. Estados Unidos ficou aí 6, 7 anos entre 0 e 0,25%. E qual a inflação dele? 0,3%. Ou seja, é um mito de quem nada sabe, de que taxa de juros baixa provoca inflação. Provoca inflação é taxa alta. O empresário paga altíssimo, você paga alto, ou seja, teu poder aquisitivo diminui, tua renda pessoal, e o empresário, nenhum deles pega dinheiro a menos de 25%, 30%, 40%. Isso vai para a produção. Então, o correto é taxa de juros a 0% se você quer desenvolver o Brasil. Carga tributária, também é a maior do mundo. Temos uma carga tributária de 33%, que não existe nada igual no mundo, tanto em países emergentes, pobres, subdesenvolvidos, quanto em termos reais. Né? Há pouco tempo atrás, eu resgatei um artigo de muitos anos e mostrei que a carga tributária brasileira é 50%, 60%. Ah, mas o governo mente? Não, o governo não mente, nesse caso, porque mente muito. O que recolhe é 33%. Ah, a Dinamarca tem 48%, ok. Só que esses 48% não são maiores do que 33%. Mais do que 33%, 48%, é só na matemática, não na economia. Por quê? Porque esses países nórdicos têm taxa, aí carga tributária alta, mas lhe devolvem. Você tem saúde, segurança, educação. No Brasil, você paga isso e não tem nada disso. Você paga tudo isso. Isso é carga tributária disfarçada. Então, se você for colocar no papel, o que você paga, que o governo deveria te dar, a carga tributária brasileira é de 50%, 60%. Nem em termos nominais não existe nada no mundo. Como é que eu cresço com isso daqui? Não cresço. E os próximos anos? Não cresce, não tem como. Então, o investimento. Qualquer economista de primeiro semestre sabe que você, para crescer 5%, você precisa investir 25%. 20% é para empatar. Você precisa investir 30% para crescer 7%, 35% para crescer 9% e 40%, 45% para crescer 11%. A China cresceu 9,9% ao longo do tempo. Quanto ela investe? Ela investe 45% do PIB. Então, está dentro da economia. E o Brasil? Não cresce por quê? Porque de 95 a 2016, a taxa de investimento brasileira é 17%. Ou seja, não é nem um nível de reposição que é de 20%. Aí você me perguntaria, bom, se não estamos nem repondo, como é que cresce esses 2,3%, que é irrisório, mas nesse caso se torna astronomicamente alta? Não sei. Como economista, eu não explico. O governo mente? Não sei. Alguma coisa está errada. Ah, é produtividade? Não, não é. Produtividade nossa é horrível. A produtividade do norte-americano é 4 vezes maior do que a nossa. Né? Quando você vai ver a produção, os Estados Unidos tem índice 100 e o Brasil índice 123, 125. Ou seja, a produção brasileira, na média geral, é 25% maior que a norte-americana. Como é que nós podemos produzir com um custo bem maior do que eles, de 25%, quando nós temos uma renda per capita de $9.000 e eles de $60.000, que deveriam ter um custo altíssimo? Né? Complicado. Educação. Nossa educação é de péssima qualidade. A cada ano ela piora. Então, quando você junta isso, baixo investimento, maior carga tributária do mundo, maior taxa de juros do mundo, péssima qualidade, porque tem um monte de profissões no Brasil que você não consegue repor, porque não tem gente qualificada, tem como crescer? Não tem. Então, o futuro é complicado, negro. Tá? Aí você vê juros do cartão. Nós chegamos aí a 480%. Eu pergunto, como é que você vai consumir se você paga 480% de juros no cartão anual quando a taxa de inflação está em 4%? Então, você precisa ter um juro razoável porque você consome. Se consome, produz. Para produzir, tem que investir. E aí você emprega. É um círculo virtuoso. O que nós temos no Brasil é um círculo vicioso, né, onde tudo é feito de forma errada.
Então, você acaba tendo esse tipo de coisa aqui, né? E agora? Devo gritar sou campeão ou pedir socorro? Né? Gente, a gente é campeão de tudo que é coisa ruim e lanterna de tudo que é coisa boa. Né? Como disse o colega agora há pouco, é o 8º país do mundo em 57, já lemos esses dias, em roubo de carga e tudo mais. Então, tudo que a gente faz não é adequado. A empresa gasta mais para provar que paga tributo corretamente. Aqui, todo mundo é bandido até prova em contrário, todo mundo sabe disso. Receita Federal não cansa nesse país aqui. Né? Então, todo mundo é bandido. Tem que provar que não é bandido. Não tem que provar que você é bandido. Isso é um problema muito sério. Você pega as horas de trabalho, isso aqui é de 2013, mas não mudou nada. 2.600 horas o Brasil gasta para pagar tributos. Pô, quanta empresa investe nisso? Quantas pessoas você tem que ter nisso daqui, que é custo? Tá? Enquanto os outros países, bem menos. E longe, hein? Isso daqui é uma constante para nós. Ninguém quer saber te ajudar. Você vai para o funcionalismo público, é só que eu posso fazer para te atrapalhar. E o investimento, como eu disse, 40%, 45%, 47%. E o brasileiro, 18,4%, mas isso já caiu. Isso aqui é de 2013, 14. Hoje, ano passado, investimos 16%, esse ano eu nem sei se chega nisso. Então, estamos na média de 17%. Ninguém cresce com 17%. Impossível. Aqui. Como é que nós podemos produzir mais caro que os Estados Unidos? Como é que um Honda Civic pode custar R$100 mil aqui e $19 mil nos Estados Unidos? $19 mil. Você compra um carro popular que completo, com $19 mil, vai comprar um Golzinho aí, custa quanto se for completo? 50, 60 mil? É o que você paga num Civic nos Estados Unidos. E isso não é velho. Semana passada eu pedi para um amigo que eu tenho lá, da Oxford, USA, que me passasse o preço da gasolina. Gasolina custa mais ou menos R$2,10, R$2,20 o litro. Transformado o galão, dólares para cá. E a gasolina. A nossa R$3,30, R$3,40, esse lixo que a gente tem aí. Complicado. Então, rico ao investir, pobre ao educar. Sabiam que vive-se querendo aumentar o investimento brasileiro em educação, né? Sabiam que o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo? Deveríamos ter a melhor educação do mundo. Mas para onde vai o dinheiro? Tudo menos para a educação. Fica no meio do caminho. E Petrobras e Odebrecht, aí, o maior caso de corrupção não é do Brasil, não. O maior caso de corrupção da história da humanidade, que é esse caso aí, prova isso. Dinheiro tem. Só que investe, mas não chega. Tá? Isso aqui não é só uma reportagem da Folha de São Paulo, é constatação minha também. Sou professor de MBA, das universidades mais aduaneiras. 38% não sabem ler e escrever plenamente, universitários, do MBA. Como é que você quer preencher vagas? Como é que você quer crescer? Então, perceberam? A gente não tem a menor condição. E o que estamos fazendo para isso? Não, complicando cada vez mais. Aí, logística, problema para o crescimento. A gente vê a matriz de transporte brasileira, é a pior do mundo. Nós utilizamos 60%, 62% de transporte rodoviário, quando os Estados Unidos usa 32%. Um país rodoviarista deveria ter rodovia, e boa. 1,6 milhão de quilômetros quadrados, 11% asfaltadas. Estados Unidos não é rodoviarista. 6,4 milhões de quilômetros de estradas, 70% asfaltadas. Alemanha, Netherlands, 100% asfaltados. Então, eu não tenho como crescer. Ferrovia. Temos a pior ferrovia do mundo. Criada em 1854. 1920, nós tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovia. Foi a 36 mil, 32 e hoje 28 mil. Ferrovia de 100 anos atrás. Mas o que é 28 mil quilômetros? Você sabe? Não, você não sabe. Você não tem a menor ideia. Eu também não tenho. O que é 29, 28 mil? O absoluto não existe, só existe o relativo. O Brasil tem 3,4 quilômetros, 3.400 metros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros quadrados de território. Argentina, 12, França, 60, Japão, 62, Inglaterra, 70, Alemanha, 130. Então, a Rússia vem depois de nós com 5,1 quilômetros, com 80 mil quilômetros de ferrovia. Então, quando você vê isso, como é que você vai
crescer. Transporte ferroviário é o segundo mais barato depois do marítimo, do fluvial e marítimo. No entanto, nós utilizamos o mais caro meio de transporte, que é o rodoviário, muito acima do avião. Eu não tenho tempo para explicar isso agora, explico para os meus alunos isso. Ele é muito mais caro do que o avião, que todo mundo acha que é. Então, nós utilizamos rodoviário, Estados Unidos utiliza 43% de ferrovia. Nós produzimos soja mais barato que os Estados Unidos e levamos 70% para o porto, 2.000 quilômetros a Santos, 2.200 quilômetros a Paranaguá, de rodovia. Estados Unidos faz a distribuição via fluvial de 61%. Com os rios Mississippi, Missouri, Ohio, e no Brasil, exatamente o que você está pensando, Geraldo, Ohio que o parta. Tá? É impressionante o que a gente faz. Né? Qual o país com mais rios no mundo? Brasil, 42.000 quilômetros de rio, 16.000 de hidrovia, um rio não é uma hidrovia, você sabe disso. Você precisa fazer porto, dragar, sinalizar. 2% nós utilizamos de hidrovia. Como eu disse, Estados Unidos, está lá muito mais. O porto de Rotterdam, segundo as más línguas de plantão, 48% de toda a carga que sai e entra no porto de Rotterdam é via fluvial. Aqui é tudo rodoviário. 450 milhões de toneladas. Significa que 200 milhões, 220 milhões de toneladas entra e sai via hidrovia. E no Brasil? Como é que eu comparo isso? Porto de Santos. Porto de Santos é o maior porto do Brasil e da América Latina, 110 milhões de toneladas. Ou seja, o porto de Rotterdam movimenta anualmente o dobro do porto de Santos só via fluvial. Isso é a importância fluvial do país que mais rios tem no mundo. Então, não tem como você crescer. Você olha a matriz aqui, não tem nada igual. É a pior do mundo. Esse é o transporte mais caro que existe. Né? Então, não temos como ter esse tipo de matriz de transporte. Isso aqui deveria ser reduzido a 30% no máximo. Ou seja, reduzir 50% a 30%, 32%. Enquanto não fizermos isso, nós vamos ter aí os custos mais caros do mundo. Aqui, também não sou eu que digo, jornal, e só corroboro o que eu digo. Ferrovia, na rodovia, 11% de malha asfaltada. Há um mês atrás, todos viram na televisão o que acontece lá na BR-163, né? Um mês e meio, 5.000 caminhões parados. Quanto custa isso? Aí você pega aqui, vê aí um monte de país com 100% de pavimentação. Aqui exageraram um pouquinho com 12%, na realidade é 11%. Aí você pega a malha ferroviária, que a Alemanha tem, Inglaterra, tá? E nós isso daqui. Os meios de transporte, o mais barato que existe é o fluvial. A gente joga 42.000 quilômetros fora de rios. Depois é o marítimo, depois é o ferroviário, depois é o aéreo e depois o rodoviário. Isso segundo o Samir. Segundo o Brasil todo, rodoviário e depois aéreo. Mas eu provo que é o contrário. Eu digo, não tenho tempo para isso agora. Quando você olha a malha ferroviária brasileira, você não vê a malha. Quando você olha a malha ferroviária americana, você não vê o mapa. É só ferrovia, 300.000 quilômetros. Tá? Lá dão importância para o que interessa. Por isso que é a maior nação da Terra. Aí você vê, o Fórum Econômico Mundial mostra por que isso. Eu não consegui dados posteriores, ainda estou procurando, mas talvez tenha piorado. Em 2011, entre 142 países, nós fomos colocados na 104ª posição em infraestrutura. Porra, um país com as maiores potencialidades do mundo. E ferrovia era isso daqui. 130º colocado em portos. Quer mais tristeza? 2 anos depois, aumentaram 2 países. A infraestrutura brasileira caiu 3 posições, os portos caíram 5 posições. Ou seja, a gente piora, a gente não melhora. E aí tem gente que de vez em quando, Samir, tudo bem, vai, mas você está exagerado, vai, não é o último colocado, porque é 135 em 144. E o raciocínio diferente. Quantos países tem no mundo que contam? 50, 60? Os 3 da América do Norte, Europa, alguns da Ásia. Se tem 50, 60 países do mundo que contam, você está atrás de um mundo de gente que não conta. Talvez atrás do Zimbábue, Sudão do Sul e coisas assim, que é impressionante. Também é fácil de explicar.
Olha o que a China e a Rússia investem na infraestrutura e a Índia. E o Brasil, 0,6. Na década de 70 era 1,7. Hoje é 1/3. Tá? A gente joga tudo fora. Quem sabia que nos anos 70, começo dos anos 80, o Brasil fazia 30% do seu comércio exterior com bandeira brasileira? E hoje? 0. Não tem navegação internacional. O Brasil, nessa época, era o segundo maior produtor de navios do mundo. Sabiam disso? Aí os estaleiros morreram todos, lembra? Aí agora começaram a renascer, mas não produz navio, porque produzir um navio porta-container, um slot para container de 20 pés, custa $25 mil. A Hyundai produz por 10 mil, a Samsung produz por 10 mil. E a Hyundai, que é o maior estaleiro do mundo, produziu recentemente um navio de 19.224 teus, que é um container de 20, por $7.800. Teu aqui é 25 mil. Então, a nossa indústria não vai. Daqui a pouco um monte de estaleiros vão quebrar. Então, a gente perde tudo. Quando você vê aí o ranking do PISA, por exemplo, aí você vê quem está em primeiro, Xangai, Hong Kong, Brasil aqui, ó, educação. Como é que você vai se desenvolver com essa educação? Como é que você vai preencher posições? Certamente, o pessoal de seguro, corretor, deve ter esse problema aí, para suprir certas posições. Você não tem, né? O desemprego é enorme por isso, também por isso, né? Que, aliás, como eu costumo dizer, divulga-se que o desemprego no Brasil é 13 milhões de pessoas, né? Há uns 7, 8 anos atrás, quando eram 4 milhões, eu escrevi que era 50 milhões de pessoas no mínimo. Então, o desemprego brasileiro é no mínimo de 50 milhões. 13 milhões é uma mentira, né? Então, é muito maior. O Brasil avança menos, quer dizer, é só isso que a gente vê. 54, 5, 60 países de competitividade. No fim, a nossa carruagem anda desse jeito, né? Agradeço a todos a atenção, ao Geraldo a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta depois disso, ainda tiver vontade de falar. Obrigado, Samir. Você, como economista, o que nos aconselharia, nós no papel assim, de consumidores e até empresários, o que poupar, como poupar, investir, no que investir, né? O que poderia ser sólido para nós nesse papel hoje? Eu responder isso aí é complicado, a não ser dizer para você sair do país, né? Mas eu não vou dizer isso daí, isso eu digo aos meus alunos. E fico feliz quando eles saem. Mas tudo bem, vamos tentar resolver o problema aqui. O Brasil é um país que eu costumo dizer que acabou, não tem saída. Mas tem saída, mas não tem saída. Por quê? Então, o Geraldo que me lê, alguns aqui estão no meu mailing list de artigos, ou ver no meu blog, no LinkedIn. Lembra de 1 ano e meio atrás, acho 1 ano, eu escrevi aquela série O Brasil Acabou? Era O Brasil Acabou, depois eu tive que escrever o 2, o 3, o 1 não está numerado. Eu dou a fórmula para um país altamente desenvolvido. Então tem saída? Tem. Mas mostro que não tem saída, que o Brasil acabou, por quê? Porque o que eu proponho jamais será feito nesse país aqui. Então essa é a razão, saída tem, mas não tem. Então o que eu proponho? Basicamente, acabar a corrupção. Será que vão acabar a corrupção? No dia que acabar a corrupção, esse país se desenvolve. Segundo, privatizar as 154 empresas estatais. Enquanto você não privatizar, ela é uma cabide de emprego, de corrupção, e vide aí a Petrobras, que não existe mais. Petrobras é só no papel. Se você privatizar isso, você passa a não drenar dinheiro da sociedade para essas empresas, em que hoje você tem 2 trilhões de reais de carga tributária, onde 1,2 trilhão fica com o governo federal, e onde 90% disso já está comprometido, com folha de pagamentos e outros. Então, um país que paga, que investe 70, 80 bilhões de reais no povo brasileiro. Enquanto isso, paga de 400 a 500 bilhões de reais de juros da dívida, tá, interna. Então, esse é o grande problema brasileiro. O Brasil tem 1 milhão de problemas, mas tem um que é grave, insanável, que destruiu o país, se chama dívida interna. Por quê, Vanessa? Se você pegar a dívida interna brasileira de 1994, ela era, ou seja, a dívida interna é aquilo que o governo deve à população, em títulos, né? 89 bilhões de reais, em 94.
Em 2002, com todas as privatizações que o Fernando Henrique fez, e eu sou a favor, na minha opinião, tem que privatizar tudo, até o governo. Eu tenho 2 artigos que já propus privatizar o governo, mas ninguém me ouve. Então, veja, com tudo que ele privatizou em todo o dinheiro, sabe qual era a dívida em 2002, Vanessa? Passou de 89 bilhões para 1,1 trilhão de reais. Em 2002, ela passou a 2,4 trilhões de reais. O ano passado terminou em 3,9 trilhões de reais. E, ao final deste ano, estará em 4,6 trilhões de reais. Em 2012, eu escrevi um artigo, quem me lê lembra, Brasil Buraco 2020, dizendo que em 2020 não haveria mais Brasil, não haveria 1 centavo para a aposentadoria, para o Bolsa Esmola, para pagar juros da dívida, e haveria calote. Então, eu vou errar dentro da margem de erro, porque, na realidade, isso não vai acontecer em 2020, vai acontecer em 2019, aonde, como eu disse, a dívida será maior do que o PIB. Neste momento, o governo não conseguirá mais vender títulos, né? E aí fica a Mara Luque e outros aí, prejudicando o povo brasileiro, dizendo, compre título, no Tesouro Fácil, R$30, uma ova, quem tem, venda, porque em 2, 3 anos não vai receber. O governo vai dizer, devo, não nego, não pago, acabou, jogue fora, vão começar do zero. Essa é uma fórmula para você recomeçar o Brasil. Por quê? Porque se ela passou de 89 bilhões para 3,9 trilhões em 22 anos, vai chegar a igual ao PIB, não há dinheiro, são 600, então dos 1,2 trilhão, o governo teria que pagar 400, 500 bilhões de juros. Então, ele não consegue, o que ele faz? Roda títulos, e vai vendendo, e vai rodando. Então, numa hora dessas, as pessoas vão perceber aquilo que eu já percebi e tenho falado, dizer, opa, o governo não vai me pagar, não vou comprar. Na hora que um brasileiro disser, não compra o título do governo, acabou. Por quê? Se ele não conseguir vender, não consegue rolar. Aí ele não consegue pagar os detentores dos títulos do governo. Devo, não nego, não pago. E aí, provavelmente, a gente tem uma guerra civil de fato, porque nós estamos em guerra civil há 36 anos. Vamos ter de fato. Então, é muito difícil, vai dizer para você o que fazer. Então, tem algumas coisas a fazer. Privatiza tudo, taxa de juros a 0%. Por quê? Porque taxa de juros a 0% faz o que com a dívida? Não tem juros. Aí, qualquer merreca de 2, 3 bilhões que eu economize, eu abato os juros. Lembra, 2 anos atrás, quando caiu o Joaquim Levy? Caiu porque ele queria 0,7% de superávit primário para pagar os juros da dívida, e o Barbosa queria 0,5%. 2 burros, porque o país precisa de 9%. Porque se eu tenho um PIB de 6 e preciso pagar 450 bilhões, eu preciso economizar 9%. Os caras estavam brigando com 0,5, 0,7. Por isso que ela cresce desse jeito. Eu precisaria ter Como eu posso ter um superávit disso daí com 1,2 trilhão? Não tem como, se só sobra 80 bilhões para investimento. Taxa de juros 0%. Então, acaba a corrupção, privatiza as estatais, taxa de juros 0%. Dá na minha mão e eu faço um país decente. Qualquer um faz. Tá? Então, é muito complicado. Então, o que você tem que fazer na situação? Sair às ruas, ligar, derrubar o governo, chamar o governo e dizer, você agora é a rainha da Inglaterra. Nós vamos governar. Ou seja, vamos fazer essas privatizações, taxa de juros 0%. Afora isso, Vanessa, eu não tenho o que dizer para você. Complicado. Isso é realidade. Eu não estou colocando nada fictício. Tudo que eu digo, você pode conferir e vai daqui 10, 20 anos, me passe e-mail, mesmo que seja no inferno, para me cobrar isso daí. Não tem saída se você não fizer o que tem que ser feito. Todo esse cenário de recessão que foi apresentado, ou de baixo crescimento, ou depressão, sei lá, conforme o momento da economia, ele impacta de 3 maneiras o nosso segmento de seguros e transportes. Quer dizer, a primeira e mais direta é uma atividade mais fraca, eu tenho menos movimentação de carga, menos importância assegurada, arrecado menos prêmio. Então, o primeiro impacto no nosso negócio o nosso negócio é extremamente dependente do humor da economia. Transporte, consequentemente, seguro de transporte de cargas, é extremamente dependente do PIB. Talvez outros setores sejam menos, o impacto não seja tão direto, o nosso é muito direto. O segundo impacto no nosso setor é que uma economia mais fraca aumenta a sinistralidade, ou seja, aumenta-se a delinquência, aumenta-se os roubos, piora-se o padrão operacional das transportadoras, ou seja, manutenção pior, veículos mais velhos, ou seja, mais acidentes, mais avarias.
E tem um terceiro fator que impacta ainda o nosso segmento na recessão, que é a inadimplência. Hoje, o nível de inadimplência, acho que de qualquer companhia seguradora, na carteira de transportes, ele é acima do que a gente gostaria. Isso impacta diretamente o nosso negócio e o negócio do nosso parceiro corretor. Porque, se o cliente não paga o prêmio, o corretor também não recebe a comissão. Tá? Então, assim, hoje eu tenho, dentro da estrutura da minha companhia, pessoas que se dedicam a tratar a inadimplência. Quer dizer, eu tenho que fazer isso, senão... ou seja, então, essas três maneiras golpeiam, impactam diretamente o nosso negócio de seguro de transportes. Tá? Além disso, você falou muito propriamente de produtividade, e só fazendo um comentário, se você olha a sinistralidade do setor de transportes no Brasil, acho que o último número SUSEP estava em torno de 65%, um pouco mais, um pouco menos, eu não me lembro, tá? 65% do prêmio é para pagar sinistros. Se você olha o dado nos Estados Unidos e na Europa, está acima disso, está em torno de 70%. Ou seja, a sinistralidade da carteira de transportes brasileira ela é menor que a europeia. Porém, a nossa rentabilidade é pior, que enquanto o custo de uma seguradora europeia para vender, operar e administrar gira em torno de 20%, ou seja, 70 mais 20, eles são com índice combinado de 90%, o nosso está entre 35% e 40%, ou seja, para uma sinistralidade menor, eu estou com índice combinado 100, 100 e alguma coisa hoje na seguradora de transportes do Brasil, ou seja, a produtividade das companhias estrangeiras é maior. E por que ela é maior? Assim, dando meu testemunho pessoal. Primeiro, pela qualificação da mão de obra, mas também talvez não seja nem esse o fator. É que lá fora o processo funciona. Então, se o corretor sabe que tem que mandar 10 informações para cotar um risco, ele não vai mandar 9, depois eu mando o que está faltando, não sei o quê. Ou ele manda as 10 ou ele não manda. A seguradora ela é muito padronizadinha, esquema McDonald's, quer dizer, eu vendo combo 1, combo 2, combo 3. Não, mas eu queria o meu com, sei lá o quê, sem mostarda. Não, desculpa, você não entendeu. É combo 1, combo 2, combo 3. Então, assim, todo mundo sabe o seu papel, o mercado funciona de uma maneira muito padronizada, e com isso a produtividade é altíssima. Aqui, todo mundo quer pagar um preço de uma CIA e ter serviço de boutique, quer dizer, então, fica uma coisa difícil, tá? Impossível, alguém falou. Uma última colocação, tá? Também depois eu queria ouvir os comentários. Recentemente no Brasil, no mercado segurador em geral, mas especificamente na carteira de grandes riscos e de transportes, vem ocorrendo uma concentração de mercado. A gente tem 2 seguradoras grandes que deixaram de operar a carteira de transportes recentemente. A gente tem vários players que estão se fundindo. 2, 3 seguradoras que se transformaram numa só. Ou seja, então, isso, de certa maneira, a teoria diz que, com menos opções, o custo deveria subir. E não é isso que a gente observa, às vezes, no mercado. Então, eu queria saber como é que chama? Dicotomia, por quê? Mas, antes disso, deixa eu só fazer uma última colocação, também uma segunda pergunta para o Samir, que é o seguinte. Não está claro para mim o impacto do juro alto no segmento segurador. Quer dizer, por um lado, ele alimenta a recessão da economia, que, como eu falei, é ruim. Por outro lado, o juro alto remunera as reservas e tem muita seguradora que ganha mais no juro alto, às vezes, do que na operação. Tá? Então, eu queria ouvir os seus comentários, primeiro, sobre a concentração de mercado no mercado segurador, qual o impacto disso no final do dia, e também no final do dia, se o juro alto, no final das contas, ele ajuda ou prejudica o segmento de seguros? Veja, eu diria para você que isso aí não é nenhum privilégio seu do seguro. Isso é mundial. Você vê o que está acontecendo com as farmacêuticas, os armadores, em que meia dúzia de armadores dominam quase o comércio. Então, essa concentração é natural em todo mundo. Não é nem uma questão de explicação, quer dizer, é uma questão aí de você diminuir custo, de você ter aí também menos concorrentes. Então, isso já há 30 anos vem ocorrendo na indústria marítima. Então, a concentração é natural em todos os aspectos, né? Isso, claro, é ruim. Isso aí acaba provocando um monopólio ou um oligopólio. E todo mundo sabe que o monopólio é terrível e o oligopólio não é menos terrível, né? Então, aí, quer dizer, eu acho que não há muito a comentar, né? E aí, o que provoca são custos mais altos, mas vocês não estão conseguindo custos mais altos. Mas por quê? Porque o seguro não é uma tradição no Brasil, tá?
pelo que eu sei de vocês aí, dos amigos, quantos carros são segurados no Brasil? Cerca de 30%. Então, quer dizer, você tem aí um mercado brasileiro rodando e tem 30% de carros segurados. Então, deveríamos ter 100%, principalmente com o trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro. Por que isso ocorre? São fenômenos a ser discutido aí, e eu não vejo propaganda, por exemplo, rádio, televisão, jornais, sobre isso. A gente deveria fazer. Eu acho que o seguro tem um pouco de culpa nisso daí, né? Então, isso daí é muito complexo. Quantas pessoas têm seguro residencial? Né? Eu tenho, mas quantas têm? 1 ou 2 em cada 10? Né? Então, quer dizer, talvez a turma do seguro, e eu sempre digo isso, tenha um bocado de culpa nisso daí, porque a gente não vê propaganda, não vê... Por exemplo, eu tenho seguro de carro há mais de 40 anos. Tenho um monte de amigos aqui, ninguém de vocês nunca me ofereceu um seguro de automóvel. Pô, seria o natural, né? Ah, sim, mas eu poderia trocar, certo? Né? Então, veja, isso aí é muito complicado, e eu acho que vocês do seguro têm um bocado de culpa. Desculpa aí, mas eu sou o cara que não tem papas nem bispos na língua, né? Tá? A segunda pergunta é dos juros. Tá? De pensar a peculiaridade. Por exemplo, para você, pode ser muito importante a taxa de juros alta para ganhar nisso. Para uma indústria, por exemplo, já não é. Então, e a indústria, ela investe. Certo? O agricultor, por exemplo, investe. O comerciante investe. Então, para investimento, quando você tem uma taxa de juros alta, isso daí é terrível. Por quê? Porque, veja, você tem uma taxa de juros hoje de 11,25, que é a maior do mundo, e aí o empresário, grande empresário, pega dinheiro a menos de 20%, 25%? Não pega. Isso tem que ir para o preço. Isso vai impactar toda a economia. Então, quem vive de renda é uma coisa. O seguro talvez viva, mas o resto da economia não. Então, o juro pode ser bom para você alto, mas é ruim para 90 e tantos por cento da economia. Tá? Então, esse é o problema. O juro precisa ir a 0%. Nada mais do que isso é o meu juro, 0. Perfeito. Nós estamos com o tempo bem limitado. Vamos disponibilizar umas 2 perguntas. Alguém tem? Bom dia a todos. Minha pergunta para o professor é que, no começo da apresentação, ele falou que o melhor caminho para o desenvolvimento é por meio do comércio exterior. Pensando nisso, 2 temas que estão em pauta. Um é a privatização do Porto de Santos, se é algo ocorrendo no atual governo e se é algo pontual ainda, falando de um país muito rodoviário, ou se pode trazer desenvolvimento para o comércio exterior brasileiro. A segunda é sobre os acordos. O senhor falou que o Brasil não tem muito apetite para acordos e até falou que o Mercosul deveria acabar. Mas está em negociação avançada acordo de livre comércio com a União Europeia. Se isso pode trazer progresso para o bloco aqui, americano, e para o Brasil, ou se é algo que vai ser para europeu ver, ou se não vai avançar, sua expectativa. Tá, veja, estágio avançado com a União Europeia faz 20 anos. Então, para mim, não tem estágio avançado, tá certo? Quando você leva 20 anos e não consegue fazer, é complicado. Então, quando eu digo que o comércio exterior é a melhor forma de desenvolvimento, isso não tem nenhuma dúvida. Por quê? Porque você passa, como eu digo aqui, de uns 30 milhões de consumidores para, no mínimo, 3 bilhões. Então, você aumentaria em 100 vezes a sua potencialidade de vendas. Então, não há dúvida, quem entende do assunto sabe que a melhor forma de desenvolvimento do país é comércio exterior. O Japão provou isso, a Coreia provou isso, e a China acabou de provar isso. E a Índia agora, que é o país seguinte, está provando isso daí. Então, não tenha dúvida, nós temos que fazer acordos, temos que deixar o Mercosul, ou fazer com que o Mercosul retorne não, porque ele nunca foi, mas vá a livre comércio, porque aí o Brasil pode fazer acordos individuais. E fechar acordo com a União Europeia, depois é 2 palitos, certo? Com todo mundo. Então, não há dúvida, não existe melhor forma para nenhum país do mundo, isso está provado ao longo da história, que é comércio exterior. É acordo, porque os acordos reduzem os custos, reduzem o preço do produto no mercado interno. Então, não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Comércio exterior, acordos. Tá? Deixei de responder alguma coisa? Você falou mais alguma coisa? Olha, a privatização do Porto Santos, eu peço há muitos anos, tem vários artigos, a privatização, ou também a regionalização, porque ele não pode ser comandado por Brasília, ele tem que ser comandado por São Paulo ou por Santos. Então, a privatização portuária hoje, ela não faria muita diferença, por quê? Porque já existe uma meia privatização desde 1993, com a Lei dos Portos. Por quê? Porque a operação hoje é toda privada, o Estado não pode mais operar. Por exemplo, a Codesp, ela não pode fazer operação portuária. Então,
os portos foram concedidos à iniciativa privada, viraram aquilo que eu chamo de shopping center. Porto Santos hoje é um shopping center. Por quê? Que é um shopping center, uma estrutura com administrador e várias lojas vendendo seus produtos. Você tem lá 60 berços no Porto de Santos hoje, com 30 ou 40 operadores portuários, 6 de containers, por exemplo, 3 de açúcar, vendendo seus produtos. Então, e a Codesp só administra. Então, o Porto hoje é um shopping center. Então, isso que é importante, porque quando em 93 nós começamos a fazer isso, um custo no Porto de Santos de um container custava $600, hoje custa 180, $200. Deveria cair muito mais. Mas aí você teria que privatizar a própria Codesp. Então, hoje, isso talvez não fizesse muita diferença. É o que eu quero, mas não faria muita diferença, porque já está privatizadas as operações, e é isso que interessa. Olha, pessoal, o assunto realmente é muito interessante, mas nós temos uma agenda a cumprir ainda. Eu queria agradecer mais uma vez, Samir, a sua participação, a aula, a verdadeira aula que você nos deu sobre economia, e gostaria de te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que você nos dá e tampando esse buraco conosco aí, ok? Obrigado, Geraldo. Peço desculpas, né, porque não dá para ser ameno, né? Eu prometi que seria ameno, mas o assunto exige. Desculpa aí por isso e conte sempre comigo, né? E obrigado pelas oportunidades que você me dá aí.